Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à palestra pública do SEAC. Hoje temos a alegria de receber o nosso irmão Emanuel Silvestre, que fará a palestra da noite. Mas, antes de tudo, gostaríamos de agradecer imensamente para todos, né, que contribuíram em favor da campanha do quilo desse mês de novembro. Na sexta-feira passada, no dia 19, distribuímos 140 cestas para a comunidade do Alto do Tuiuti, na sexta passada. E gostaríamos de avisar que já iniciamos a campanha para dezembro. Nós temos a meta, né, da distribuição das cestas de Natal para essa mesma comunidade. Então, estamos recebendo as doações até dia 13 de dezembro. E quem se sentir à vontade, quem desejar doar, pode falar com qualquer pessoa da campanha do quilo, em especial Vinícius, e também pode falar comigo, Renata, com Cleide, Edileuza ou Valéria. Qualquer doação, qualquer ajuda será muito, mas muito bem-vinda mesmo. Então, nesse momento, vamos fazer uma breve leitura para nos harmonizarmos, prepararmos as nossas mentes, os nossos corações, para receber a mensagem da noite. Eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão e, como efeito, tolerância. Assim, semeia hoje a tolerância, de forma a colhê-la amanhã. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece inicial, fechar os nossos olhos, nos concentrarmos. Amado Mestre Jesus, mentores do Centro Espírita Amor e Caridade, agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite para escutar o teu evangelho, Jesus, os teus ensinamentos de paz, de amor, de perdão. Prepara as nossas mentes, nos ilumina, para que possamos estar abertos à mensagem e podermos fazer as nossas reflexões para nos auxiliar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pedimos tuas bênçãos, tua proteção para o nosso irmão Emanuel Silvestre, que estará à frente da palavra, que possa trazer o pão espiritual que necessitamos. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar mais uma palestra pública do SEAC. Que assim seja. Gente, o tema da palestra de hoje será Tribunal, Consciência, Tribunal Implacável do Ser. Como falamos inicialmente, temos a alegria de receber Emanuel Silvestre, que fará a exposição do tema, terá 45 minutos, e logo após os 45 minutos, teremos 15 minutos para perguntas e respostas. As perguntas elas podem ser feitas ao decorrer da palestra pelo nosso chat. Quem desejar já pode ir fazendo as perguntas e, ao final da exposição, os 15 minutinhos, o Emanuel terá a oportunidade de respondê-las. Então, nesse momento, eu passo a palavra a Emanuel Silvestre. Boa noite a todos e a todas, né, que fazem o Centro Amor e Caridade. Deixo aqui meu abraço fraterno do todos que fazem o Grupo Espírita Regeneração, que é o centro que eu sou vinculado, fica aqui no bairro dos Torrões, próximo à Chesf, na Abdias de Carvalho. E dizer que é sempre um motivo de alegria poder estar, né, presente em uma reunião espírita para discutir, sim, sobre os ensinamentos do Espiritismo, do Evangelho de Jesus,
ainda que de maneira online, né, virtual, por conta da pandemia, mas que essa tecnologia ela proporciona essa união, né, de corações, de sentimentos e desse propósito de aprender. O ano passado, em 2019, eu tinha uma palestra no Amor e Caridade marcada presencial, só que houve um imprevisto com a faculdade, vários compromissos e naquela oportunidade eu não ia poder comparecer, eu tive até que informar a minha ausência. Mas já deixo aqui a minha disponibilidade para uma palestra presencial assim que possível, tá certo? Para que todos nós possamos estar imbuídos nesse sentimento de união. O tema, como foi dito pela Renata, pela irmã Renata, fala-se sobre a consciência, né? E como a nossa consciência, em muitos momentos, ela funciona nesse processo de tribunal, né? Das nossas atitudes, das nossas escolhas. Nós vamos desenvolver a nossa fala, a nossa ideia e trazer essa construção, né? A construção de como é que essa consciência, o que é consciência, né? E como ela se posiciona nesse processo de tribunal. O tribunal, nós sabemos bem que é aquele ambiente onde é processado, né? Onde se desenvolve os processos, os julgamentos e tudo isso. E essa ideia de se estudar, de refletir sobre a consciência, entra muito nesse processo que a doutrina espírita traz do julgamento. Existe um julgamento final, existe céu, existe inferno, é Deus que vai apontar nossos erros e nossos acertos. Como se dá esse processo todo de relação, de correlação entre nós, nossas escolhas e os acontecimentos da nossa vida, né? Como isso se conecta de uma maneira natural, de uma maneira bem simples, né? O processo de consciência. Eu estou tentando compartilhar, mas aqui ainda está mostrando que está bloqueado para mim, né? E aí eu não, a gente vai desenvolvendo com a fala, não tem problema. O slide ele traz apenas alguns tópicos, que é para ir norteando a gente, né? Liberou aqui nesse desenvolvimento. E aí vamos ver se vocês conseguem enxergar, se já está mostrando para vocês. Já está. Pronto, deixa eu abrir aquela tela toda. Isso, consciência, tribunal implacável do ser. E aí um dos principais pontos que nós vamos desenvolver nessa nossa conversa de hoje é trazer esse exemplo, que é um exemplo bem conhecido nosso, que é o mito da caverna de Platão. Emmanuel, o que é que a gente tem que aprender com isso? É interessante a gente entender e relembrar que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e do próprio Livro dos Espíritos, traz que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina espírita, né? Então, nós vamos ver que muitas das ideias, né, filosóficas que nós encontramos nos ensinamentos de Platão, eles se vinculam totalmente com a filosofia espírita. E esse ensinamento aí do mito da caverna é um ensinamento muito interessante porque nos mostra como é que se dá esse caminho do despertar da nossa consciência. Só para a gente relembrar, né, rapidamente, o que é esse mito da caverna que Platão nos conta. Como vocês observam na imagem, do lado esquerdo existem pessoas que estão ali, ó, acorrentadas, estão presas. Essas pessoas, elas vivem, moram dentro dessa caverna, né? Vamos observar que atrás do muro onde essas pessoas estão aprisionadas, existem outras pessoas com imagens, ó, de cavalos, soldados, pássaros, né, gatos. E essas imagens, elas se refletem com uma sombra na parede da caverna. Essa sombra ela é projetada através dessa tocha, né, dessa chama, em que faz com que reflita a imagem desses objetos na parede. E as pessoas que estão no interior da caverna, elas ficam visualizando essas imagens que são projetadas através da sombra desses objetos que as pessoas estão segurando. Vamos observar que nessa imagem que nós estamos projetando aqui, uma pessoa ela está saindo da caverna e encontrando um mundo lá fora.
Então, o que é que conta esse mito da caverna de Platão? Ele conta que esse rapaz que saiu da caverna, ele fazia parte desse grupo dessas pessoas que estavam ali dentro, acorrentados, né, presos, e visualizando aquelas imagens que eram projetadas na parede. Até que um dia ele consegue, né, se soltar dessas amarras e ele sai de trás desse muro onde ele estava acorrentado, onde ele estava preso. E ele consegue ver que as imagens que eram projetadas na parede, elas não eram verdadeiras. Elas eram objetos que estavam sendo refletidos através dessa chama aí, desse fogo. Quando ele sai da caverna, ele vê que lá fora existe um mundo com cores, com formas, né, com brilho. Ele enxerga a natureza, ele enxerga os animais, o céu, o sol, as árvores. Ele enxerga as outras pessoas, porque no interior da caverna era escuro. E tem um detalhe nesse mito da caverna, que a realidade que ele vivenciava lá no interior dessa caverna era a verdade para ele. Então, aquelas pessoas que moram no interior da caverna, elas só conhecem aquela verdade. Então, tudo que é projetado na parede, através dessas formas, dessas sombras, aquilo ali é tudo a verdade para aquelas pessoas. A partir do momento que esse rapaz consegue se libertar das amarras e ver o que existe atrás da parede, ele começa a perceber que aquilo que ele achava que era uma verdade não era tão verdade daquela forma. E esse movimento que ele está saindo da caverna é um movimento de o quê? Libertação. Ele está encontrando um mundo novo. A luz penetra em seus olhos, né? O seu conhecimento vai começar a se desenvolver e ele vai encontrar uma outra realidade que não é a realidade que estava lá dentro da caverna. O mito não acaba por aí. Porque o que acontece? Ao perceber que existe um outro mundo, uma outra realidade fora da caverna, esse rapaz volta para o interior. Ele volta para dizer para as pessoas que existe uma nova vida lá fora, que existe uma realidade diferente daquela realidade escura, né, sombria que estava ali dentro da caverna. E, como é de costume, como sempre acontece na história da humanidade, aqueles homens e mulheres que estão à frente do seu tempo, que já conseguem visualizar um mundo diferente, como aconteceu com o próprio Moisés, né, na primeira revelação, Jesus na segunda, o próprio Kardec, quem teve a oportunidade de assistir o filme de Kardec, tem na Netflix, está no catálogo da Netflix, procure para assistir, e tantos outros, o próprio Platão, e tantas pessoas no meio da ciência, da filosofia, da política, da religião, pessoas que encontram, né, uma proposta de vida além do tempo e que muitas vezes não conseguem encontrar compreensão da massa, essas pessoas não são realmente compreendidas e são até perseguidas. E é o que acontece com esse rapaz aí do mito da caverna. Ele retorna para o interior da caverna para informar os seus irmãos, né, as pessoas que conviviam com ele ali dentro, que existe um mundo melhor lá fora e as pessoas não acreditam nele. Diz que ele ficou louco, diz que ele estava falando mentira, que a realidade eram aquelas imagens que estavam sendo projetadas na parede no interior da caverna. O rapaz não tem muito o que fazer e ele sai da caverna e vai, né, vivenciar sua vida, sua realidade fora, né, e novas experiências, novos aprendizados e tudo isso. Esse mito da caverna, nós podemos tirar 3 pontos principais. O primeiro ponto que nós vamos contextualizar para o nosso dia a dia hoje é o movimento de saída da nossa caverna interior. A gente vai ver que nós, cada um de nós que estamos aqui, os que vão assistir depois que vai ficar gravado, nós temos dentro do nosso interior uma caverna, né? Um lugar escuro, nosso percentual de sombra. Isso Joana de Ângeles deixa bem claro na sua série psicológica, né, nos seus livros que fala da psicologia transpessoal. Ela fala que todos nós somos feitos de sombra e luz e que dentro desse interior existe eternamente essa luta, né, que é essa reforma íntima que a doutrina espírita sempre fala, que é essa luta da nossa luz tentando brilhar e fazer com que a sombra desapareça. Então existe dentro de nós essa sombra da ignorância,
essa sombra do medo, né? Essa sombra da incerteza, dessa realidade que muitas vezes não é algo tão real como parece, mas que por conta do nosso conformismo, desse próprio medo, né, da inércia, e nós não conseguirmos encontrar um caminho de sair daquele ponto em que estamos estacionados, nós vivenciamos anos e anos dentro dessa caverna interior. Então, esse mito de Platão, ele traz para nós esse processo de saída da nossa caverna interior, né? Esse mecanismo de nós estarmos nos projetando para fora dessas ilusões, dessa realidade em que estamos acostumados a viver. O segundo ponto é expandir nosso conhecimento e nossa consciência. O que é que acontece lá no mito, né, de Platão, da caverna? Quando o rapaz sai da caverna, ele se depara com um mundo novo. Então, aquilo de início choca, né? O choca porque vai confrontar com a realidade que ele conhecia dentro da caverna, que para ele era a realidade verdadeira. Era o que ele conhecia como verdade. Então, ao se deparar com um mundo novo, ele se choca. E existe um processo aí de desconstrução. É o que Joana de Ângeles fala no livro Homem Integral, né? Quando ela vai falar da integralidade do ser humano, que se compõe a partir de alma, perispírito e corpo físico. Essa tríade que forma o ser integral, que não é só matéria e que também não é só espírito, e sim é essa unificação que nos faz ser esse ser que vivencia aqui no mundo material as questões sociais, as questões familiares, né, e tudo essas experiências que nós vivenciamos. Então, expandir nosso conhecimento e a nossa consciência entra muito nesse processo de desconstruir conceitos em que nós estávamos acostumados. Vamos trazer para o campo, né, da espiritualidade, do nosso processo de expansão de consciência e de conhecimento dentro do ponto de vista espiritual. Nós poderíamos discutir isso dentro do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, não político partidário, tá, gente? Mas político no sentido de saber que nós somos, né, regidos por leis, por tarefas e direitos e deveres e tudo isso. Mas vamos trazer para a questão espiritual. Quantos e quantos anos nós não estávamos subjugados a um conhecimento condenatório, onde a pessoa, né, o indivíduo, ele acreditava que após a morte do seu corpo, ele seguia para um juízo onde um ser, né, superior, seja Deus, seja qualquer outra divindade ou outra entidade espiritual, iria julgar os seus atos e, de acordo com os preceitos éticos morais de determinada religião ao qual o indivíduo fizesse parte, ele seria levado a viver a eternidade ociosamente num paraíso ou ser condenado ao sofrimento eterno em um inferno. Isso eu estou dando só um exemplo de um aspecto religioso em que a humanidade vem vivenciando por séculos e séculos e séculos, posso até dizer milênios. A doutrina espírita, ela vem trazer outros conceitos, ou seja, ela vem ajudar o homem e a mulher a desconstruir esses conceitos de céu e inferno para enxergar uma nova forma mais misericordiosa, mais amorosa e, principalmente, mais racional de como procede-se a nossa vida além do túmulo. Por isso que esse ponto 2 da expansão, né, do nosso conhecimento e da nossa consciência, eles caminham junto. A nossa consciência, ela cresce, ela se alarga conforme nós vamos conhecendo. Por isso que Allan Kardec, no livro Conhecendo o Espiritismo, eu acho que é assim que se chama, que é um livrinho que lançou o Livro dos Espíritos, o livro do... conhecido não, o que é o Espiritismo, me desculpe. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e aí Kardec lança um livreto, o que é o Espiritismo, né, para aquelas pessoas que estavam iniciando. E aí, nesse livro, Kardec fala, né, ele deixa bem claro que aquela fé que nós temos,
ela se torna forte, né, inabalável, porque nós compreendemos, nós acreditamos, não porque alguém disse que ela é daquela forma, e sim porque nós estudamos, entendemos, encontramos uma razão naquilo, e aquilo que fortalece as nossas crenças, né? O nosso crer, o nosso confiar, o nosso acreditar. Por isso que a nossa consciência ela vai crescer de acordo com o conhecimento. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento espírita, mais a nossa consciência ela se expande. E aí vem, gente, o terceiro ponto, que é um dos mais importantes. Por quê? O rapaz ele sai da caverna interior, né? Nós saímos da nossa caverna interior, desses medos, dessas dúvidas, desses conflitos internos. Nós saímos daqui dessa sombra e nos projetamos para a luz do nosso conhecimento, da nossa consciência. Esse mecanismo faz com que essa consciência e esse conhecimento eles cresçam, eles se expandem. Mas vejam que no mito da caverna, o rapaz ele volta. Ele não deixa os seus amigos e familiares lá sozinho. Ele volta para tentar colaborar também no despertar de consciência dos outros, ó, colaborar na libertação de consciência do próximo. Isso me recorda uma pergunta em que Kardec ele faz aos espíritos superiores sobre a questão da nossa missão na Terra. O que é que nós viemos fazer aqui nesse planeta? Qual é o propósito da nossa existência? E aí os espíritos respondem a Kardec que a principal meta do espírito reencarnado é a evolução, é o progresso na moralidade e na intelectualidade, né? São as duas asas do progresso, moral e intelectual. Só que aí os espíritos falam assim, e ajudar no progresso do próximo. A missão do espírito reencarnado é evoluir moralmente e intelectualmente e ajudar no progresso do próximo. E aí tem um detalhe que faz toda a diferença. Eles ainda dizem assim, no limite das vossas forças. Vejam que esse detalhe que a espiritualidade dá para Kardec é muito importante, porque ele fala assim, que nós temos como missão evoluir. Aí veja, eu posso ser professor, eu posso ser médico, eu posso ser um padeiro, pedreiro, secretária, posso ser enfermeira, enfim, eu posso escolher a profissão que eu quis seguir. Desde que as minhas escolhas, os meus pensamentos, as minhas atitudes estejam sempre voltadas com um objetivo, o objetivo principal, que é evoluir a minha moral espiritual e meu intelectual. E com que essas escolhas que eu tenho na minha caminhada também, de alguma forma, auxiliem no progresso do outro. Nós não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Está lá na Lei de Sociedade, uma das leis morais do Livro dos Espíritos. Lei de sociedade. Nós vivemos em coletividade. Então, como é que eu posso estar no bem-estar? Como é que eu posso estar equilibrado? Posso estar, né, com tudo ok, sabendo que meu outro precisa de ajuda, né? Por isso que quando Kardec vai perguntar na lei de sociedade se a desigualdade social é obra de Deus, se é da lei natural de Deus. E aí os espíritos dizem a Kardec que não. Diz que essas diferenças, né, que nós encontramos bruscamente na sociedade é uma manifestação do egoísmo humano, porque a gente não consegue olhar para o outro. A gente vai sempre, trabalha, estuda, vai crescendo e sem olhar para o lado. Muitas vezes, na verdade, as nossas ambições fazem com que a gente pise naqueles que estão na nossa frente para a gente conseguir, né, projetarmos de forma material apenas mais que os outros, no limite das nossas forças. Então, esse mito da caverna, né, Joana de Ângeles, ela vai fazendo essa conexão e vai trazendo esses três pontos da saída da nossa caverna interior com a expansão do nosso conhecimento e consciência, sem esquecer de ajudar com que o outro também vá evoluindo. E aí a gente vai ver o que é esse processo de consciência, né? Tem um livro do Hermínio Corrêa de Miranda, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito desse autor, é um autor espírita. Tem vários livros dele. Tem um livro que é Diálogos com as Sombras, que é um livro para doutrinador, né? Muito bom, Diálogo com as Sombras. Tem um livro dele que é sobre reencarnação e imortalidade, do Hermínio Corrêa de Miranda.
E tem um livro dele que fala sobre a alquimia da mente. É um livro bem científico, né, do Hermínio. E nesse livro da alquimia da mente, ele explica sobre o processo de consciência. Ele fala que a consciência é um produto da mente, que, por sua consequência, é um produto do espírito. O espírito, como princípio inteligente do universo, pensa, e ele tem uma mente enquanto está encarnado, né? Está ligado a essa questão dos processos reencarnatórios. E essa mente, gente, vai desenvolvendo essa consciência. O que é consciência? É ter uma afinidade, ou seja, é ter um processo de colaboração no crescimento do conhecimento, da ciência, consciência. E nós vamos ver que todos nós, quanto mais a gente vai desenvolvendo, vai vivendo, a gente vai expandindo essa consciência, ou seja, nós vamos colaborando para o crescimento das nossas ciências, dos nossos conhecimentos. Por isso que quando a doutrina espírita fala que Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento de nada, e conforme nós vamos reencarnando, nós vamos adquirindo conhecimentos e vamos o que expandindo a consciência. Só que aí o Hermínio Corrêa de Miranda, juntamente com a Joana de Ângeles, a gente traz a Joana de Ângeles novamente aqui, né? Lá nos livros dela, da série psicológica, ela vai usar muito essa alegoria que vocês estão vendo aí do iceberg. Isso se usa muito também na psicanálise. Emanuel, o que é essa alegoria aí do iceberg? Seria o seguinte, vocês estão aí observando, né? Nós estamos observando que existe aqui um mar, e existe a ponta do iceberg que está para fora do mar, né? Está no lado exterior do mar. E existe o resto do iceberg que está submerso. Quando a gente assistiu aquele filme lá, Titanic, eu não sei se vocês assistiram, mas eu não sou tão novinho, eu já assisti Titanic no cinema. E aí, no filme Titanic, tem aquele iceberg, né, gigante, que o Titanic se choca e que provoca o seu naufrágio. E nós vamos ver que no filme aquele iceberg é gigante. Mas se eu disser para vocês que aquilo ali é, sei lá, 5% de tudo que o iceberg é, porque a sua maior parte está submersa, né, no oceano. Então, nós vamos ver o seguinte, que a ponta que está para fora do mar, né, a ponta do iceberg, seria o nosso consciente. E essa linha que separa o que está emergido e o que está submerso seria o nosso subconsciente. O que está imerso seria o nosso inconsciente individual e o que está lá na ponta embaixo, lá no fundo do mar mesmo, é o nosso inconsciente coletivo. Vamos analisar o que seria isso, gente. Joana de Ângeles, né, ela estuda muito Jung. Né? Jung ele foi discípulo de Freud. Né? Eles rompem, na verdade, em um momento, porque Freud ele era muito materialista, então ele ia atrás dos traumas humanos, né, das dificuldades humanas, apenas projetando o nosso, né, inconsciente individual. Ele dizia que todos nós temos algo traumática, que se causou um trauma, né, algo traumatizado que nós jogamos para o nosso inconsciente. E que muitas vezes nos processos de terapia, de psicanálise, nós vamos resgatar todos esses traumas e vamos conseguir trabalhar ele no consciente. É como se a gente tirasse do inconsciente e trouxesse para o consciente. Sendo que Jung ele tinha uma visão mais espiritualista. Então, Jung ele fala o seguinte, além de existir o consciente, o subconsciente, que é a margem, né? E o inconsciente, existe um inconsciente coletivo. Mas vamos analisar aqui, só para ficar mais claro mesmo, assim, bem entendido, eu gosto de explicar bem direitinho para a gente, todo mundo sair daqui entendendo. O que está no consciente, gente, é aquilo que nós temos como lembrança direta. Por exemplo, eu lembro que eu almocei hoje. Eu lembro qual foi o meu prato hoje no almoço. Mas talvez eu não lembro que eu almocei há 20 anos atrás. Emanuel, o que é que tu almoçou no dia 22 de novembro de 2000? Né? Há 20 anos atrás, eu não vou lembrar. Mas nós vamos ver que, se alguém me perguntar o que eu almocei no dia 11 de setembro de 2001, talvez eu lembre. Porque houve aí um episódio
traumático, que foi o quê? O ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Então, a minha mente, ela vai registrar momentos traumatizantes. Porém, esses momentos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles são jogados para o inconsciente. Ele fica ali guardado. Quando alguma coisa acontece que se chama de chave, né, quando existe algum detalhe em que essa chave gira, eu consigo acessar o inconsciente e trazer, né, à tona para o meu consciente. Ou seja, eu consigo pegar o que está submerso na minha mente e trazer para a superfície. Isso é muito interessante, porque há um tempo atrás, nós estávamos fazendo uma análise sobre uma das personagens de uma novela que passava, em que tinha uma menina que ela tinha muito medo de galinha. Ela tinha um trauma terrível de galinha. E aí ela foi fazendo terapias, né? Mostrava que ela fazia terapia, isso é importante. Devemos, nesses processos de trauma, procurar ajuda realmente terapêutica, aliado com a ajuda espiritual, com certeza. Mas aí o que acontece? Nesses processos de terapia, ela foi fazendo esses links com o que causava esse trauma dela de galinha. E aí na novela mostra que um desses processos de terapia dela, né, desses encontros terapêuticos, ela teve essa chave que fez ela recordar que ela era abusada sexualmente na infância. E qual era o local em que o abusador se aproveitava dela? No galinheiro. Ela morava no interior, né, numa chácara, onde existia um galinheiro e tinha um rapaz que era funcionário do local, não me lembro muito bem assim essa história, e que ele abusava dela, ela criança, no galinheiro. A mente dela, como forma, né, de proteção, joga esse acontecimento traumático para o inconsciente. Mas o que era a chave? Era a galinha. Toda vez que ela via a galinha, ela tinha um medo que ela não sabia explicar por quê. O inconsciente dela estava lá, né, gravado, os abusos que ela sofria na infância no ambiente que era o galinheiro. Mas aí, gente, Jung vai falar do inconsciente coletivo. Emmanuel, o que é o inconsciente coletivo? É justamente aquilo que nos liga às outras pessoas. Porque o inconsciente de Freud é o individual. Você, seus traumas, seus medos, eles estão vinculados a experiências individuais em que você sofreu no passado. O inconsciente coletivo, gente, de Jung, é também vinculado aos outros e não necessariamente a esse passado dessa existência. Vejam só o que tem aqui nesse texto, que interessante. Deixa eu só mexer aqui para eu conseguir ler completo. Vejam, o inconsciente coletivo de Jung. Isso aqui está no livro Espelho da Alma, de Joana de Ângeles. É um dos artigos escrito pela Isis, né? Que é Iris, na verdade. É Isis, não é Isis Sinotti, que ela é da equipe lá da Mansão do Caminho de Divaldo, da equipe de estudos psicológicos de Joana. E aí diz o seguinte, ó, temos grande dificuldade em acessar nosso inconsciente coletivo, justamente por não compreender nosso estado impermanente na matéria e imortal na alma. São os acontecimentos marcantes da nossa vida que fazem eclodir os conteúdos arquivados nessa imensa biblioteca dos saberes, denominada por Jung de inconsciente coletivo. Por isso, já trazemos em nosso íntimo as ferramentas necessárias para a nossa evolução. Jung, ele explica que esse inconsciente coletivo é quando nós conseguimos penetrar tão profundo na nossa mente que conseguimos acessar essa imensa biblioteca, ele até chama dessa forma, biblioteca dos saberes. É como se aqui dentro, se nós conseguirmos nos concentrar, entrar em sintonia conosco mesmo, nós vamos conseguir acessar processos que nos ligam, que nos vinculam a outras pessoas, conhecimentos passados, lembranças passadas, e que é esse processo desse autoencontro, desse autoconhecimento, que vai fazer com que eu acesse esse inconsciente coletivo que Jung traz. Esse processo ele se dá quanto mais desmaterializados nós somos. Por isso que ele vai falar aqui no início, né? A ela, na verdade, vai falar no início desse processo de compreender a nossa impermanência e a nossa imortalidade. Compreender que nós somos impermanentes na matéria,
mas que do ponto de vista espiritual nós somos imortais. Quando a gente consegue ter essa sensibilidade e essa certeza, nós vamos ter uma maior facilidade dessa concentração e desse mergulho interior. Por isso que Kardec, quando questiona no Livro dos Espíritos, né, qual é a forma mais depressa de resistir aos impulsos do mal e ainda vivenciar uma verdadeira felicidade, ainda neste plano, os espíritos dizem a Kardec, né, já falava-se o sábio da antiguidade conhece-te a ti mesmo. O processo de autoconhecimento, de autoanálise, né, de enfrentamento das nossas sombras que todo o tempo querem emergir para a luz, vai facilitar esse caminho, né, de introjeção em busca desses saberes que muitas vezes já se encontram dentro de nós, lá guardado nessa biblioteca aí coletiva que o Jung chamava de inconsciente coletivo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele traz uma pergunta-chave que vai trazer uma luz muito grande para o nosso estudo na noite de hoje. É quando ele pergunta na questão de número 621, onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Essa pergunta, quando a gente faz assim, superficialmente, talvez ela não tenha um sentido tão profundo como tinha para Kardec. Porque o que é que acontece? Allan Kardec, quando ele questiona aos espíritos, a gente tem que levar em conta que ele era um homem europeu do século XIX. Então, muitos dos conteúdos trazidos no Livro dos Espíritos, a gente vai ter essa ideia mais profunda quando nós conseguimos estudar o contexto histórico. Tem um livro que eu sempre indico, eu não tenho como mostrar aqui porque eu estou na casa do meu irmão, e está lá em casa meus livros. Mas tem um livro que eu sempre indico para quem quer estudar o contexto histórico de como surgiu o Espiritismo, que se chama assim, Em Torno de Rivaio, o mundo em que viveu Allan Kardec. Esse livro, ele não fala, não é uma biografia de Kardec. Esse livro são vários artigos, né, de alunos que estão terminando seu curso de teologia, de antropologia, em que eles contam, nesses artigos, como era o contexto histórico da França e da Europa nos anos em que Allan Kardec esteve encarnado. Gente, esse livro é fantástico, porque quando nós lemos como era o contexto político, religioso e científico da França, né, dos anos em que Kardec nasceu até ele desencarnar, a gente vai ver muito sentido nas perguntas em que Kardec formulou no Livro dos Espíritos. Essa pergunta mesmo, onde está escrita a lei de Deus, é porque na época de Kardec já existia um conflito muito grande entre o cristianismo e o judaísmo. Um tempo depois, esse conflito vem aumentar ainda mais com a presença do islamismo, né, na Europa. Hoje a gente sabe que a presença islâmica na Europa é muito grande. E Kardec, ele foi de família católica e ele estudou em um colégio protestante, que foi lá em Yverdon, na Suíça, que foi o colégio de Pestalozzi. E aí o que acontece? Kardec queria saber onde estava a lei de Deus, né? Onde está escrita? Está na Bíblia? Está lá na Torá? Está no Alcorão? Está no Bhagavad Gita? Está no livro tibetano dos mortos? Onde está escrita a lei de Deus? Aonde está a verdade? E olha a resposta que a espiritualidade traz. Na consciência. Na consciência, gente. Na pergunta 919, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir, né, ao arrastamento do mal? Conhece a ti mesmo. Então, a gente vai ver que a espiritualidade já traz essa conexão de dizer que o conhecimento de Deus, das leis divinas que regem o universo, eles já estão na nossa consciência. Mas o que é consciência, gente? É aquilo que a gente vai adquirindo como conhecimento. Ou seja, quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais nós vamos vivenciando as nossas experiências na matéria, esse conhecimento vai aumentando. Consequentemente, a consciência ela se alarga. E esses ensinamentos, essas leis de Deus, elas vão se tornando mais claras para nós. Elas sempre estiveram lá,
mas quanto mais a gente vai se depurando, quanto mais a gente vai se iluminando, elas ficam mais claras e mais evidentes. Inclusive até a compreensão mesmo. Porque muitas vezes a gente pode até conhecer as leis que regem o universo, mas a gente não compreende. Entende a diferença de conhecer e compreender? E aí depois Kardec questiona, né? E como é que a gente pode, né, de forma prática, se desenvolver e resistir ao arrastamento do mal? Nos conhecendo. Porque se eu sei que eu tenho uma tendência muito forte ao alcoolismo, então eu não vou frequentar locais, né, lugares que proporcionem bebida alcoólica. Se eu sei que eu sou uma pessoa fofoqueira, e eu passo por uma roda de conversas maliciosas, eu não vou parar ali para escutar, né, aquele falatório falando mal das outras pessoas, porque eu sei que eu tenho uma tendência a me envolver com esses processos. Então, quando nós nos conhecemos, né, e eu usei esses dois exemplos da bebida, da fofoca, a gente pode conseguir encontrar meios de resistir a essas influências que nos entravam o progresso, né? Por isso que a gente traz aqui esse texto falando o seguinte: como já trazemos essas leis gravadas em nossa essência espiritual e com o poder do autoconhecimento, encontramos um mecanismo eficaz de projeção do amor e da compaixão. Cada atitude, pensamento e palavra vão repercutir em nossa existência, que, por sua vez, irá nos apontar os erros e acertos, fazendo com que sejamos responsáveis pela infinidade de escolhas que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. E aí a gente, né, faz esse fechamento dessa ideia, dessa compreensão no seguinte: de que a nossa consciência desenvolve conforme o conhecimento. Esse conhecimento nós adquirimos conhecendo a nós mesmos, nossos hábitos, né, nossas tendências, e tendo a consciência de que tudo que nós pensamos, que nós falamos e que nós fazemos vai ter uma repercussão no futuro. E não importa, gente, se nós vamos estar encarnados ou desencarnados. Se eu vou estar no Brasil ou no Japão, ou se eu vou estar aqui no planeta Terra, ou eu vou estar em Júpiter, ou vou estar lá em Marte, não importa aonde eu estiver, porque o que vai fazer essa linha que vai me mostrar os meus erros e os meus acertos é a minha consciência. E como ela faz parte do meu ser integral, aonde eu estiver, ela vai estar lá. Ela vai estar lá apontando: Emanuel, isso que você falou não foi tão legal. Emanuel, cuidado com isso aqui, que não vai ser, né? Esse caminho aqui é a porta larga. A consciência nossa vai estar ali. Quando Kardec diz que céu e inferno é um estado de consciência, ele está querendo dizer o seguinte: que a nossa existência pós-matéria vai ser um céu e inferno conforme a nossa consciência estiver vibrando. Se minha, né, mente, se meus pensamentos estiver vibrando em raiva, em, né, interesses materiais, ambições, desejos, né, muito materializados, a minha consciência vai estar vibrando em um verdadeiro inferno. Agora, se minha mente vibra, né, na paz, na tranquilidade, na busca por coisas edificantes, a minha consciência vai estar vibrando num verdadeiro paraíso. Então, a nossa aula da noite de hoje, ela encerra com essa ideia de que a nossa consciência ela é aquele tribunal implacável, é porque ela vai estar sempre presente e até que nós consigamos desenvolver uma consciência cósmica. Emmanuel, que danado é consciência cósmica? É quando eu me percebo um ser integrante de um planeta que faz parte de uma comunidade planetária que nós conhecemos como Sistema Solar, que faz parte de uma galáxia, né, que se chama Via Láctea, que compõe um universo observável com mais de 100 200 bilhões de galáxias. É quando eu desperto a minha consciência para o meu dever, né, de trabalhador de última hora.
é quando eu consigo despertar minha consciência para o compromisso com a minha evolução, com a evolução do próximo, para fazer com que essa imagem aí, onde está mostrando a nossa atual morada, né, que é o nosso planetinha Terra, fazer com que esses processos que nós vivenciamos, como, por exemplo, hoje a pandemia, que modifica drasticamente a vida das pessoas do ponto de vista material e espiritual, mas que esses episódios eles sirvam como aprendizado, né, desenvolvimento da nossa consciência, sabendo sempre que onde estivermos, encarnados ou desencarnados, essa consciência ela faz parte integral do nosso ser e que estará conosco sempre presente, nos mostrando os nossos acertos e os nossos erros e qual o melhor caminho que devemos seguir para trilhar rumo a um mundo de regeneração, a uma regeneração planetária que vai se iniciar em uma regeneração de consciência. Essas eram as nossas considerações nessa noite de hoje. E eu passo a palavra para a irmã Renata, né, que vai trazer aí os momentos de perguntas e respostas. Da paz. Sim. Vamos, após essa excelente explanação, vamos passar para o momento das perguntas. A primeira pergunta é: os que não querem sair da caverna simbolizam as criaturas ou espíritos que se contemplam em condições mentais inferiores e rejeitam o despertar? Pronto. Essa pergunta é interessante, e essa analogia que a pessoa fez é bem certa do ponto de vista que a doutrina traz, né, fazendo essa comparação com o mito da caverna. Nós sabemos que temos o nosso livre-arbítrio, né, nossa livre escolha. Inclusive, esses dias na turma do ESD, que nós temos lá no Regeneração, a gente continuou com o ESD de forma online também. E nós estamos justamente estudando a lei de liberdade. Vejam que interessante. E na lei de liberdade, a gente tem um roteiro lá na apostila do ESD que fala sobre livre-arbítrio e responsabilidade. E os autores trazem para nós que quanto mais conhecimento nós temos dos nossos deveres e das nossas funções enquanto espírito, enquanto ser material, maior responsabilidade nós temos para os nossos atos. Inclusive, nesse capítulo, nesse roteiro da apostila do ESD, traz sobre essa questão de espíritos muito endurecidos, né, que se encontram nas sombras do conhecimento, não só aquela questão da sombra, que às vezes a gente alegórica muito, né, as coisas, imagina assim, o umbral mesmo, né, aquele umbral que a gente idealiza, que é um lugar escuro, com trevas, aquilo vai muito da consciência. Aquilo ali foi o umbral que o André Luiz viveu. Isso não significa que todo mundo, quando desencarnar, vai vivenciar uma espécie de umbral igual a André Luiz. Aquilo ali fez parte da construção consciencial de André Luiz. Mas aí, quando a gente fala que aqueles espíritos permanecem na sombra, é no sentido de ignorância mesmo. Eles ignoram o amor fraternal de Jesus, eles ignoram essa oportunidade de voltar e continuar se desenvolvendo. Então, podemos sim comparar aquelas pessoas que ficaram na caverna, que se negaram a acreditar que fora dela existia um mundo diferente, a esses espíritos que ainda, de forma muito endurecida, permanecem nas sombras da ignorância, sim. Isso. Temos mais outra pergunta. Sobre o grupo de espíritos que foram os exilados de Capela, eles traziam no coração a sensação de paraíso perdido. Então, é certo dizer que essa sensação estava no inconsciente coletivo deles? Ai, que pergunta inteligente. Olha, eu Sim. estou amando aqui, só tem gente estudiosa, viu? Gente, essa parte dos exilados de Capela é muito interessante, porque imaginem só, nós estamos aqui no planeta Terra. A gente já tem toda essa tecnologia desenvolvida. Todo mundo com celular, com computador, todo mundo que eu falo, assim, as pessoas que têm o maior acesso, né? Mas a gente que trabalha com educação, até na rede pública, os alunos da escola pública, eles conseguem ter, de certa forma, um acesso. Algum celular do vizinho, a escola disponibiliza também algum tablet.
Imagine só, esse mundo que nós temos de facilidades tecnológicas, né, de transportes e tudo isso, da própria medicina, enfim. Imagina você dormir hoje e acordar em um mundo primitivo da época das cavernas, onde você tivesse que caçar com as suas mãos a sua alimentação, onde você tivesse que fugir dos animais selvagens para sobreviver, tivesse que subir em árvores, se alojar dentro de caverna, né, descobrir o fogo, lapidar as pedras para poder fazer, né, seus utensílios. Imagina a sensação que nós teríamos se acordássemos em um planeta desse. Então, obviamente, nossos irmãos que vieram de Capela, eles tiveram um choque muito forte, né, daquilo que eles tinham lá em Capela com o que eles encontraram aqui. A gente vai ver que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que eles reencarnaram primeiramente em corpos que poderíamos dizer até de primatas. Então, até fisicamente, eles sentiram aquele impacto, né, de já viver em um orbe. E aí, o que acontece? Nós temos essa pergunta foi muito inteligente, porque essa ideia que até hoje nós temos de que existe um lugar melhor, um lugar, né, um paraíso, que se perdeu, que está por aí, e que nós vamos encontrar isso muito forte nos egípcios, que são por uma das, né, etnias que surgiram a partir dos capelinos. Eu tenho um documentário na Netflix que fala sobre a descoberta de uma nova tumba, né, que encontraram com os corpos do rapaz lá que viveu não sei quantos mil anos atrás, enfim. E nós vamos ver que fazia parte da cultura egípcia, como da cultura hebraica também, essa ideia de que depois da morte eles voltariam para esse paraíso onde eles viviam antes. Eles tinham essa ideia. E seria basicamente o inconsciente coletivo, gente. Esse inconsciente coletivo é justamente as lembranças que nos vinculam a um passado em que muitas pessoas viveram juntas. E aí a gente consegue acessar essa idealização através da nossa depuração mesmo. Quanto mais sensíveis às coisas espirituais nós temos, mais facilidade nós temos de acessar esse conteúdo que está ali registrado no nosso inconsciente coletivo. Isso. Temos uns comentários aqui. Michele disse que achou linda a imagem do nosso planeta, realmente, nos slides. Lindo. Ana, linda palestra, Emanuel, parabéns. Realmente uma explanação extremamente didática, bem objetiva. E temos mais 10 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta no momento, pode desativar seu microfone. Alguém gostaria? Mais alguém? Eu vou fazer um comentário. Michele falou realmente a imagem linda do planeta, mas uma imagem que me faz refletir muito é aquela do iceberg, que tem só a pontinha aparecendo, que é o nosso consciente, um pedacinho do subconsciente, todo o restante do inconsciente. Então, mostra claramente o quanto nós somos desconhecedores de nós mesmos. Nós mesmos. E isso causa uma certa apreensão e um certo cuidado que a gente deve ter na nossa preparação íntima diariamente, a cada momento. Porque pode surgir qualquer situação que pode aflorar determinado sentimento, algo que a gente desconhece em nós mesmos. E isso a gente tem exemplos na nossa vida, porque a gente às vezes diz que vai reagir de uma certa forma em determinada situação, e quando ocorre a situação, por mais que a gente se prepare para enfrentar de determinada forma, às vezes a gente encara de uma forma totalmente diferente, né? E a gente se espanta com certas coisas que a gente mesmo fala, da maneira como a gente age. Por quê? Porque são coisas que estão latentes e que a situação nos revela. E essa imagem toda vez me faz refletir exatamente nisso, do quanto a gente tem que ter esse cuidado, né? Na higienização da nossa mente, na prática da prece, na questão do pensar e no agir no bem, porque é isso que vai nos modificando, né? É isso que vai nos depurando, é isso que vai apagando certas imperfeições.
mas tem o lado bom também. Do jeito que a gente pode aflorar algo ruim que a gente não lembrava, a gente também pode aflorar uma virtude, né? Aliás, as virtudes, todas elas nós temos latentes, né? A questão é o desenvolvimento delas. Isso. E O que eu Renata tem um... achei... Pode Eu posso falar, dar uma Cleide. palavrinha? Pode. O que eu achei interessante nessa imagem, e agora no que Renata falou, é o seguinte: é a responsabilidade que a gente tem de, tomando conhecimento dessa alegoria do iceberg com a nossa consciência, com o consciente nosso, a gente divulgar, porque a grande maioria não sabe que funciona assim. Exatamente. Não é? É isso. É interessante. E o que eu ia comentar de Renata, aí já falando que Cleide também falou que a grande maioria não sabe, é o processo de quando a gente consegue, por conta de um. Lembra quando a gente estava falando ali de um acontecimento traumático, algo que faz despertar aquilo que está guardado. Sim. Então, às vezes, eu me acho um cara super tranquilo, um homem do bem, boa, mas aí acontece alguma situação na minha vida em que desperta aquele homem velho que está ali dentro, e aquele homem velho vem à tona. Ele é trazido ali daquele inconsciente para a ponta do iceberg, né? Para o que está fora do mar. E aí que entra, como a Renata estava falando, esse processo do orar, do vigiar, né? E do autocontrole que vem, o autocontrole surge através do autoconhecimento. Porque quando esse homem velho surge, vinha à tona do fundo do oceano para, né, aparecer, aí eu tendo aquele conhecimento, eu tendo aquele controle, eu vou conseguir me acalmar perante aquela situação. O que é que eu estou querendo dizer, gente? É que o conhecimento, ou seja, a expansão da consciência, faz com que a gente tenha controle sobre as nossas emoções em desequilíbrio, né? Quanto mais consciente a gente é do processo, quando aquela raiva vem, a gente vai conseguir, identificar. Primeiro, a gente já percebe, né? Meu Deus, eu estou tendo já aqui, algumas coisas já estão acontecendo, eu estou sentindo que eu vou surtar, né? Aí eu já entro em prece, já respiro fundo. Se for necessário sair um pouquinho para tomar um ar lá fora, a gente começa a utilizar. Olha, Ana, apareceu aí. A gente começa a utilizar de alguns mecanismos que nós vamos desenvolvendo, como esse autocontrole. Até, Renata, que vai chegar um dia que essa essência do homem velho já não vai mais fazer parte, ela vai se diluir, né? Ela vai se diluir e ela vai desaparecer. Deus Por queira. quê? Quanto mais a consciência ela se expande para as coisas espirituais, né, para as coisas do bem, do amor, da caridade, essa sombra ela desaparece. Tanto que até fala assim que não existe escuridão, que existe a ausência de luz. Por isso que quanto mais a nossa luz interior ela brilha, mais as sombras elas vão diminuindo, diminuindo, até o dia que a gente vai ser só luz, e sendo só luz não vai existir espaço para escuridão. Que assim seja, Emanuel. E aí eu lembro de uma frase maravilhosa de Jesus. Toda a frase de Jesus é maravilhosa, mas tem uma que eu gosto muito. E eu sempre falo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso que você acabou de comentar, né? Alguém gostaria de comentar ou perguntar algo mais? Não? Então, realmente, só temos que agradecer esse momento, né? Michele falou aqui, excelente a explanação, realmente. Só gratidão ao Emanuel. Muito obrigada, nós agradecemos imensamente pela sua explanação, pela sua dedicação em trazer esses conhecimentos para todos nós. Realmente nos alimentamos espiritualmente e ficaram várias reflexões para a gente ir fazendo ao longo do tempo, né? Porque é algo realmente que nos chama, assim, né? Um chamamento para o nosso autodescobrimento. Né? Aproveitando sua inspiração, gostaria de fazer a nossa prece final, Emanuel? Vamos fazer. Vamos orar. E vamos nos concentrar, elevar nosso pensamento ao alto e, mais uma vez, agradecer a Deus
a inteligência suprema do universo, a nosso amado Mestre Jesus e a todos os nossos amigos espirituais que estão conosco, do nosso lado, nessa caminhada diária. E te rogamos, Mestre amado, com muita humildade, a vossa paz e vosso auxílio, para que possamos atravessar esses momentos de provações coletivas em que a humanidade enfrenta com sabedoria, com paciência, com resignação, fé, esperança e coragem. Que teu exemplo, eternamente vivo nas páginas do Evangelho, seja um roteiro seguro que nós buscamos sempre para a construção do mundo de regeneração. Primeiramente em nossa consciência, em nosso coração, para poder expressar para um convívio coletivo esse amor que foste a própria encarnação enquanto estivesse aqui nesse planeta. E assim sendo, rogamos também auxílio a todas as pessoas que nesse momento estejam passando por algum problema, alguma dor e algum sofrimento. Que estejam nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios, que estejam pelas ruas ou nos países em conflitos com suas guerras. E todos os irmãos e irmãs que nesse momento derramam alguma lágrima de angústia e de dor possam ser consolados e auxiliados por essa força suprema que rege e que protege todo o nosso planeta. E assim sendo, pedimos a tua permissão para encerrar mais essa palestra doutrinária na tua santa e divina paz, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, obrigada pela presença de todos. Agradecemos imensamente, agradecemos